Nós já ouvimos uma porção da palavra pelo pastor Paulo Lucas, e às vezes eu fico pensando como é prazeroso a gente ter a palavra nas mãos e no coração para expô-la. Eu não sou tão antigo no Evangelho, tenho mais ou menos 45 anos de fé, mas eu já presenciei muitas coisas lindas que são promessas de Deus na sua palavra, e quando eu faço uso dela, eu fico pensando, puxa vida, que coisa! Deus pega a gente, salva a gente, modifica a gente, chama a gente e usa a gente. E Ele é muito maravilhoso, porque como é que Ele pega um barro e transforma numa peça tão linda? Já pensou? Eu também tenho alguns amigos e filhos na fé que eu os encontrei na sarjeta, literalmente falando. Hoje são ministros de Deus. Deus tem me dado o privilégio de dar 2 voltas na terra inteira, no mundo todo. No Brasil, umas centenas de vezes, mais ou menos. Todas elas pregando o Evangelho, quer nas cidades, quer nas selvas. Já caí 2 vezes de avião e estou aqui, não morri. O irmão disse um dia desse para mim: mas o senhor não é o pastor? Eu falei: sou. O senhor não morreu? Eu falei: não, sou eu, mas toca aqui, rapaz, estou vivo. Foi um outro que morreu, era um evangelista. Mas eu fico feliz, agradeço aos irmãos que apontaram meu nome também para ministrar e me deram um tema. E o tema é qualificações do obreiro no ministério da palavra. Da palavra. E dentro desse tema, me colocaram 3 subtemas para me desenvolvê-los, já que trata-se de uma reunião de obreiros, de uma convenção de ministros e esposas. Então eu vou ser cauteloso, claro, dentro desses 3 subtemas. Eu vou dizer quais são eles. O primeiro subtema é o caráter do obreiro. O segundo subtema é o obreiro e a oração. E o terceiro subtema é o obreiro e as emoções. É mais dentro da Bíblia e da psicologia prática. A minha área mais é teologia e comunicação. Essa área de filosofia e dessa ciência das descobertas da alma é mais do lado da minha esposa. Estava conversando com ela sobre, olha o que é que me deram aqui. E ela me deu uns toques de acordo com as minhas perguntas que eu fazia a ela. Mas dentro da teologia a gente domina, claro, porque é a nossa chamada, a nossa vocação. E Paulo fala que existe os aios, a pedagogia, para segurar a gente pela mão e carregar a gente, para que a gente não tropece ou não seja atropelado. E eu quero prazerosamente contar uma história aqui antes de desenvolver essa matéria. Me perguntaram uma vez assim: pastor Hermes, o senhor acredita? Foi um obreiro. O senhor acredita que tudo que Deus fez tem propósito? Eu falei: sim, eu acredito. Olha, irmão Paulo, que coisa. Eu acredito. Então, por que é que Deus fez o pernilongo? Perguntou para mim. Eu falei: Deus fez o pernilongo para acordar você de madrugada para você orar. Ele pensou, disse: eu nunca pensei nisso. Aquele barulhinho que ele faz.
Pois bem, deixe-me dar uma introdução assim. Os psicólogos dizem que nos primeiros 5 anos de vida, a pessoa adquire uma quantidade de experiências que será fundamental para a formação do seu caráter. Eu vou desenvolver agora o subtema, o caráter do obreiro. Então, por que eu estou lendo isso? Dando essa introdução que disseram catedráticos, é claro, pesquisadores, psicólogos, porque nós somos pastores e nós temos que cuidar das nossas crianças, porque são 5 anos, os primeiros 5 anos da nossa vida. Nesses 5 anos, aí está uma grande quantidade de experiências que formam o caráter do homem, o caráter da mulher. Isso me desperta você, nos desperta, para que, ao olharmos para a igreja, vejamos que no meio dela, ou dentro dela, dessa família, existem crianças, e nós temos que priorizá-las, porque é aí que o caráter é formado, é aí que a maioria das experiências são alojadas, elas estão lá. Eu me lembro quando meu pai, eu sou filho de fazendeiro, pequeno fazendeiro, agricultor ao mesmo tempo, depois tornou-se um comerciante, um mestre de obra. Nós saímos do mato, do meio dos bichos, dos animais, para a cidade. Mas eu me lembro que meu pai, ele plantou um pé de milho. Ele plantou muitos pés, muitas covas ele fez e jogou sementes, mas um ali eu gravei. Eu tinha 4 anos de idade, eu gravei aquilo, e eu fui acompanhando. Ele jogou o grão, um só grão de milho, fechou a cova, pisou, saiu. Eu gravei aquilo ali, era perto de casa, e eu acompanhei quando a semente brotou, morreu, brotou, e aí teve o desenvolvimento do crescimento. Deram 3 espigas naquele pé, 3. Olha como é que a criança grava. E aí, quando estava para ser colhidas, eu conversei com meu pai. Ele as contou todas as sementes, todos os grãos ele contou. Tinha quase 1.800 grãos nas 3. Uma semente só. Mas o que me impressiona é que eu gravei aquilo, e isto me levou mais tarde no meu crescimento para trazer verdades fundamentais sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, sobre colheitas e assim por diante. A criança grava, e os psicólogos dizem que isso, nesse período de 5 anos, aí está a formação. Essas experiências são acumuladas, e aquilo que você diz para o seu filho, que o professor na escola dominical ensina, que o mestre ensina, que o pastor ensina. Vimos o pastor Lucas falando a respeito de doutrina, de ensino. Tudo aquilo fica na criança, e aquilo pode até mesmo, posso até dizer isso, é como se diz, dizer o destino dela lá na frente. Pois bem, deixe-me entrar no assunto do caráter do obreiro. Vou dar 2 definições. O primeiro do dicionário de língua portuguesa, depois da própria psicologia.
O dicionário diz que o caráter é constância, preste bem atenção nisso, constância e estabilidade relativas na maneira de agir e de reagir. Isso é uma pura verdade. Agora a psicologia define assim: o caráter é o conjunto dos traços particulares. Daqui a pouco eu vou para a Bíblia Sagrada. É o conjunto dos traços particulares, o modo de ser da pessoa, sua índole, sua natureza e seu temperamento. Agora, deixa eu citar uma coisa aqui dentro de temperamento. Aí nós, irmão Josias, nós esbarramos muito em clínica pastoral nisso aqui. Quando levamos uma pessoa, ou a pessoa nos procura, pessoalmente ou por telefone, ou até mesmo pela internet, e diz assim: pai, ou pastor, meu pastor, eu preciso que o senhor agende um horário comigo, eu preciso conversar com o senhor. Aí o pastor diz: quem é você? Eu sou fulano de tal, sou ovelha do seu pasto. Pastor, sim, vou agendar. Aí nós tropeçamos aqui, quando esse membro da igreja, ou essa membro da igreja, vem para o nosso gabinete. Nós não conhecemos ainda o temperamento desta pessoa. E aí tropeçamos porque não conhecemos. Deixa eu pedir desculpa aqui, os irmãos, de contar um negócio aqui. Eu vou pedir desculpa porque pode ser alguém que diga: mas pastor, falando isso publicamente, não precisava nem pedir desculpas, mas vou fazer isso. Antigamente vinha uma pessoa no gabinete de um pastor mais antigo e perguntava assim: é pecado, pastor, meu pastor, é pecado a gente evitar filhos? Era a linguagem que dizia, não sabia dizer o termo técnico, mas dizia diretamente isso. E o pastor dizia logo: é pecado. Hoje o pastor não diz mais isso. O pastor vai informar, usando os termos técnicos, a linguagem do século 21, vamos dizer assim melhor. Mas no passado ele dizia: não é pecado, já taxativamente. Porque ele era ruim? Existem cromossomos. Tem os masculinos, tem os femininos. São 46 cromossomos, 23 masculinos, 23 femininos. Vai informar lá no gabinete. E se na noite das núpcias, do contato sexual desse marido e dessa mulher, não houver intervenção de cromossomos, jamais existirá célula, porque uma célula é resultado de 46 cromossomos, não pode ser 47 nem 45, porque se ocorrer isso assim, a criança vai nascer defeituosa ou deformada. Tem que ser 46, é uma matemática divina. Muito bem, então o pastor sabe informar, hoje, sem trazer prejuízos, mas ele sempre foi um homem de Deus, que quis zelar pelo rebanho, só que ele não tinha a informação correta, ele simplesmente aplicava o que ele tinha. Hoje nós temos muitos recursos, é muito importante. Ouvimos hoje aqui o efeito da ciência, que Deus já tinha falado para Daniel: ela vai se multiplicar. Me perguntaram um dia desse, não fugindo à regra, perguntaram um dia desse: pastor, isso foi num culto de missões, ou seja, num congresso de missões. O senhor acha, como missiólogo, quanto tempo, no seu conceito de missiólogo, dentro da missiologia, quanto tempo mais ou menos vai levar para Jesus vir buscar a igreja? Eu falei de cara, 200 anos, mas só para mexer na acessibilidade dele, é claro.
Ele ficou assim, olhou para mim bastante. 200? Eu falei, mais ou menos. Por quê? Só para mexer na sensibilidade dele. É claro, ele veio me fazer uma pergunta, Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Normalmente era assim. Eu disse, meu filho, são 2,3 bilhões de pessoas hoje no mundo que são chamadas de os intocáveis. Hoje, você que entende de missões, está patente, isso é pesquisa. 2,3, pastor Carlos, é muita coisa. São chamados de intocáveis, significa que eles nunca ouviram falar de Jesus. Veja bem, um Jesus como Salvador, não um Jesus como filósofo, porque as universidades estão cheias de professores ensinando a religião na filosofia. Eu estava pregando na China e me chamaram para pregar numa universidade. E normalmente o chinês é budista, na maioria. Aí eu tinha pesquisado, antes de ir na China pregar, lá ia pregar 3 meses, fiquei 3 meses pregando, viajando e pregando. Eu descobri nas pesquisas que o budismo não é igual ao cristianismo no sentido de determinação. Por exemplo, o nosso cristianismo é uma religião e acabou. O budismo não. Além de religião, é arte, é ciência, é filosofia, e assim vai embora. Como é que você sai do Brasil e vai pregar para um chinês que é metido nisso tudo? Foi por isso que o pastor Dr. Po Yong Cho, que é meu amigo, aquele tamboretezinho baixinho, mas um gigante no coração, foi meu professor de Church Growth na América, crescimento de igreja, é a área que ele domina. Ele é um arrebatador de almas. Por quê? Porque os pais deles, além de serem budistas, passou o budismo para ele e encharcou o coração dele, e ele disse: eu não largo o budismo, é a minha religião, é a minha arte, é a minha ciência, é a minha filosofia, e acabou. Mas quando aquela menina chegou e tocou nele e disse: o seu Buda não fez nada para lhe curar dessa tuberculose, mas o meu Jesus vai lhe curar agora, botou a mão e o sarou completamente pelo poder de Jesus. Ali ele teve uma experiência e se converteu. Isso significa que o budista, ou seja, qualquer tipo de religioso no mundo, onde você for, levando Jesus, e se você é um homem de Deus, de oração, que busca Deus, que conhece a palavra, não existe um solo que não seja fecundo. Você prega e ali você tem resultados pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Pois bem, deixa eu entrar no assunto então aqui, rapidamente. Quando o pastor lá recebe um membro no seu gabinete, então ele não sabe que aquele homem ou aquela mulher, ele não conhece nada do seu temperamento. E nós temos pelo menos 9 tipos de temperamentos, só que nós lidamos com 4, que são os principais. Mas o sujeito que o Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, ele viveu. Foi ele que tornou-se o pai da ciência, o pai vamos dizer assim, da medicina. Como ele era o pai da medicina, então ele desenvolveu esses 4 temperamentos. Ele descobriu que esses determinam a nossa vida. Ó pastor, ó obreiro, ó esposa de obreiro, preste bem atenção nisso. Isso é muito interessante e fundamental também, porque nós temos pelo menos um tipo desses 4 temperamentos. Às vezes eles se misturam, mas tem pessoas que têm unicamente um. Eles são: o primeiro é o sanguíneo, que nós sabemos disso. Eu vou citar 4 homens da Bíblia, depois vou ler o texto. Depois nós temos o colérico, depois nós temos o melancólico, e depois nós temos o fleumático. Esse sou eu sou fleumático. Mas cada um de nós tem um ou mais desses temperamentos. Pois bem, nós temos, por exemplo, eu botei aqui
nós temos aqui o nosso querido Pedro, apóstolo Pedro. Você lendo as epístolas dele e o livro de Atos e alguns dos evangelhos, algumas citações, você descobre que Pedro era sanguíneo. Aí depois você vai um pouco mais e olha para o apóstolo Paulo, você descobre que ele era colérico. Você vai um pouco mais e vai a Moisés, e você vê que ele era melancólico. E você vai um pouco mais no eterno passado e olha para Abraão, e você vê que ele era fleumático. Eu vou ler algumas coisas a respeito disso aqui, mas antes eu quero ler um texto da Bíblia com os irmãos, no livro de Êxodo, por favor. Tenho o prazer de abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. O irmão disse: eu quero pregar hoje no livro de Êxodo. Tem um acento lá, é Êxodo, capítulo 18 do livro de Êxodo, versículo de número 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Eu estou falando sobre o caráter do obreiro. A psicologia também diz que caráter é a soma de hábitos e virtudes e vícios. Olha a definição maior dela: é a imagem interior de uma pessoa. Nós temos pastores que não têm formação acadêmica no sentido da psicologia, mas eles são psicólogos de Deus. Eles têm a sensibilidade, têm o discernimento. Isso é muito interessante, não julgar a pessoa pela aparência. Jesus disse isso. Aliás, Deus disse para Samuel: você não olhe para o que está fora. Jesus também disse: olha, o que contamina não é o que está fora, porque ele estava falando de caráter. Porque tem pessoas que você olha fora, esse aí é impecável, e lá dentro é um Vietnã. A pessoa está morrendo, doente demais, mas se você olhar lá de fora, ela está sorrindo. Então Deus disse para Samuel: você não olhe, porque ele olhou para aquele homem alto, bem esbelto, muito simpático, elegante. É esse o homem, ele disse: é esse. O profeta, hein? O profeta pode se enganar, mas Deus não. Ele disse: não é esse. Veio o segundo tempo: não é esse. E não, já acabaram? Não tem mais ninguém? Tem sim, só que não está aqui. Ele está lá no campo cuidando de ovelhas, de bichos do seu pai. Essa perspicácia na vida do obreiro, ela é de suma importância. A mulher, o pastor Lucas mencionou a mulher no sentido de esposa. A psicologia diz que ela é dos detalhes, enquanto que os homens, nós homens, somos do geral. É verdade, a mulher ela vê mais do que nós. Aliás, a gente só usa o cérebro do lado direito, a mulher usa os dois lados. Por isso que ela diz assim para o marido: olha aquele negócio. Ela já viu e a gente não viu. Se der um pacote na mão de um homem de presente, um embrulho assim, ele diz para a pessoa que deu: muito obrigado, e bota o presente lá. Se der para a mulher, ela diz: muito obrigado, mas ela vai abrir para ver o que tem dentro. Por quê? Porque Deus a fez assim. Ela é a adjutora do homem. Ela está ali exatamente para dar o progresso no que já existe. A mulher. Isso é muito bonito. Por isso que a Bíblia diz que você deve
amar, enquanto que a mulher deve reverenciar. São dois termos importantíssimos para completar a vida a dois. Deixará, diz o livro de Gênesis, depois Jesus parafraseia, depois Paulo faz a mesma coisa, deixará o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois passam a ser uma só carne. O pastor Natanael, que é advogado, meu amigo também, muitos anos, estava aqui falando aquela propaganda dele aqui, ele dá ensino sobre essas coisas, e eu acho interessante, porque ele vai naqueles pormenores, nessa área que ele falou, ele domina no Brasil inteiro. Até eu forneci uns livros para ele, pastor, me deu uns livros, falei, o senhor sabe inglês? Um pouquinho, falei, só tem um livro em inglês desse tipo que o senhor quer, português não tem. Hoje nós temos, foi naquela época, hoje nós já temos, graças a Deus, muitos livros já em português, e aí nos ajuda muito, são pedagogias para nós. Muito bem, deixe-me, quem está com a apostila, eu quero ir para a página de número 1. Tem uma página primeiro, mas não é o número 1 não, eles deixaram ela sem número, então eu que digitei isso, mas não foi eu que dei a parte final, aí saiu aqui, número 1 essa outra página. Então a número 1, que tem a apostila, eu botei aqui alguns exemplos de caráter transformado, porque você pode ser um obreiro e não ter o seu caráter transformado, você dá prejuízo, no lugar de você edificar, você destrói. Desculpa, estou dizendo você, eu estou falando o termo, pode ser que não tenha nenhum aqui, estou falando no sentido de obreiro, pode estar lá fora, e se estiver aqui dentro, você tem que ser transformado, porque nós temos obreiros assim, que tem um caráter que precisa ser modificado. Nós temos aqui, por exemplo, alguns deles, alguns exemplos de caráter transformado. Nós temos Pedro, por exemplo, era um pescador profano. Pedro era profano, e de acordo com Mateus 26, 73, 74, 75, ele tornou-se um homem cuja própria sombra curava os doentes. Isso foi uma transformação, não enquanto Jesus vivia, mas isso foi pós-Calvário. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Isso é transformação, isso é voltar atrás, dar meia volta. Chama-se também na Bíblia, Jesus fala, João Batista fala e os apóstolos falam, arrependimento, é o termo usado, você dá meia volta, você dá meia volta, isso é arrependimento, isso é você fazer, errar e consertar, e nunca mais você voltar a fazer a mesma coisa. A Bíblia chama de arrependimento. É uma mensagem dita por Jesus, por João Batista e pelos apóstolos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é a maneira de você ver o homem modificado. Então Pedro foi mudado, é tanto que eu boto aqui também no livro Atos 5 e 15, porque ali ele mostra a sua transformação. Ele já andava com Jesus, já era um obreiro, ele era apóstolo. Primeiro ele foi discípulo, o discípulo é um que é aprendiz, depois ele foi aprovado e recebeu o diploma dado por Jesus, e aí ele passou a ser apóstolo, quer dizer, um que é enviado. Agora ele podia dirigir uma igreja, agora ele podia dirigir vamos dizer assim, um seminário, agora ele podia dirigir uma assembleia, e assim por diante, estava apto para isso. Foi aí que houve a transformação dele. Nós temos outro exemplo, endemoniado, agitado, demoniado, aquele gadareno, é um outro exemplo. Ele tornou-se um discípulo calmo. Se lembra o que ele fazia? A polícia vinha, está preso, e ele batia no pedal, algemava e quebrava aquilo tudo, agitadíssimo. Aí Jesus vem, muda ele, acha aquilo tão lindo, aquela passagem de Marcos 4 e 5, bonito demais. E depois nós temos a samaritana, era de má reputação, aí tornou-se uma conquistadora de almas. João diz isso, ela levou a cidade todinha para Jesus. Depois nós temos Saulo, que é um grande exemplo, que era sanguinário, perseguidor, tornou-se um apóstolo terno,
É uma das pessoas que eu quero, se Jesus permitir, eu quero dar um abraço quando eu chegar no céu. Não sei se Jesus vai permitir isso, mas é uma coisa que a gente cogita assim. Não está na teologia isso, mas a gente está naquela sensibilidade, quando a gente vai, olha para Jesus, aquele Deus maravilhoso, que olha para a gente bem diferente do conceito nosso. O dele muda para conosco. Às vezes nós estamos tão agitados, tão aflitos. Ele vem, meu Deus, e a consciência que, queridos, escute essa: a dor maior não é a física, a dor maior é a psicológica. Você vai para o travesseiro e não consegue dormir, mesmo a poder de psicotrópico. Não tem jeito. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Aí vem o Espírito Santo. É aí que Paulo escreve: geme com gemidos inexprimíveis. Aí você se sente. Um dia eu estava na casa do pastor Ezequiel. Eu era um garoto, pregador. Aí ele me cuidou, ele me encontrou lá em Minas, pregando, em Belo Horizonte. Ele é mineiro. E disse: eu queria que você fosse na minha igreja, meu filho. Assim, fazer isso que ele está fazendo. Onde é? Taubaté. Eu morava no Rio. Aí vim, cheguei em Taubaté. Ele disse: você vai ficar hospedado na minha casa. Somos amigos até hoje, mais de 40 anos. Aí aliás, foi ele que fez o meu casamento. A minha namorada, a minha noiva, depois minha esposa, era de lá da igreja dele, foi lá que eu achei ela. Aí ele disse: você vai ficar hospedado na minha casa. Solteiro, tudo, um garoto, pregador já naquela época. Falei: eu quero que você leve um avivamento para a igreja lá. Falei: em nome de Jesus, pastor. Mas só vivia, eu era magrinho, agora eu tenho um corpo, mas eu era magro de tanto de enjoar, gostava de jejuar, semanas inteiras. Eu dizia: não tem problema se a terra reclamar que só encontrou osso, quando eu morrer, aquela coisa. Pois bem, aí me botou lá no quarto dos profetas. Ele dizia que era o quarto dos profetas. Ali passaram grandes homens, se hospedaram ali. Quando de madrugada eu me acordo, aquele gemido. Falei: ué, o que é isso? Aí me levantei da cama, botei o ouvido assim na porta, vinha da sala, era ele, pastor Ezequiel, de madrugada, de joelho. Lá eu abri a porta devagarzinho, olhei ele de joelho lá na sala, intercedendo, citando nomes por nomes dos membros da igreja, nomes. E eu fechei a porta devagarinho. Disse: o que eu estou fazendo nessa cama? E botei a cara no chão, deitei ali, passei o resto da madrugada todinha, e ele lá. Aquilo ficou gravado na minha mente. Coisa fantástica. Então tem coisas que você não consegue, aí você vai para o Espírito Santo e ele vai por isso que eu estou dizendo, é muito maravilhoso esse Espírito, esse Deus triuno. Deixa eu falar sobre, na página 1, a parte de baixo, obreiros anestesiados, dentro do assunto caráter do obreiro. São 4 os maiores objetos da tentação na vida dos obreiros, na sua vida e na minha, preste bem atenção nisso. São 4. Sabe quem eu ouvi falar isso? Luiz Palau, um dos maiores evangelistas do mundo, trabalha com o Dr. Billy Graham. Eu trabalhei um pouco com eles quando eu estava morando nos Estados Unidos. Olha, homem de Deus e fogo. Ele tanto fala espanhol como inglês, igualzinho. Ele é filho de argentino, um vaso nas mãos de Deus. E ele disse que existe 4 tipos de, como se diz, de objeto da tentação. 4 na vida do obreiro. O primeiro ele chama de fortuna, é o desejo de se parecer rico. Isso está na personalidade da pessoa. Desejo de ser rico. Isso, muitos pastores estão caindo na miséria por causa disso. Isso é uma demonstração para nós. Botar ou ser motivado pelo dinheiro. Você não pode ser motivado. É a raiz, o amor a ele de todos os males. Todos os males. Então tenham cuidado com isso. Eu cito aqui 1 Timóteo 6,10. Deus condena
tal prática. Eu vou ler o que eu botei aqui. Trata-se da obsessão de raízes profundas no sentido de impressionar os outros e também deliciar-se na velhíssima coceira denominada quero mais. Prega-se uma coisa e pratica outra diferente. Isso acontece com ministros e cantores. Está acabando com muita gente. Eu encontro com colegas pregadores e cantores, que eu conheço a maioria no mundo, eu digo, você cuidado, você está desviado. Que é isso, pastor Emerson? Tá. Botam, querem enriquecer ilicitamente, e o rebanho vendo, a massa de gente vendo, está no caráter. Precisamos ter cuidado com isso. Ele cita a fortuna como um dos principais males da vida do obreiro. Segundo, ele cita a fama, que é o anseio de ser popular. Não me queira mal, eu vou ler o que puseram. Eu pus aqui, peguei de uma fonte fidedigna. É a fome de ser conhecido, de criar um nome para si mesmo, o anseio que o seu nome fique lá em cima, sob o foco dos holofotes. Jesus condena isso em Mateus 11, 29. Depois ele fala no terceiro, é uma doença, podemos dizer assim, que ela está no psique da pessoa. Ele chama de poder, é o terceiro, poder. Os que buscam o poder desejam controlar, governar os outros, querem ocupar cargos de autoridade e fazer as coisas à sua maneira, conforme sua vontade. Manipulam e manobram as pessoas a fim de ficar em posição de autoridade, de tal maneira que consigam dominar os outros e mantê-los obedientes. Isso é condenado por Deus. Vamos ler o texto que está em 1 Pedro 5, verso 2 e 3. Eu vou ler aqui. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha só o que Pedro fala: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso tem sido uma doença terrível na vida de muitos obreiros, está matando isso. Eu vou citar um exemplo aqui do nosso querido pastor João de Oliveira. Eu dava estudo bíblico nas convenções com ele várias vezes. Quando ele morreu, eu estava dando na convenção de Cuiabá. O senhor estava lá, irmão José, naquela? Pois eu estava dando aula com ele. Ele vira para mim e diz: pastor Hermes, eu tenho que ir para Taubaté. Por quê, pastor João? Porque eu tenho que falar uma coisa para a Dulce, que era a esposa dele. Eu disse: o que o senhor vai falar? Que Jesus dessa vez vai me levar mesmo. E faz o seguinte, pastor Hermes, além do seu estudo, dê os meus também. Ele gostava de mim. Ele foi um dos homens que me instruiu muito sobre o Evangelho, o livro de Romanos. Ele era muito apegado ali na doutrina da salvação. Aí eu disse: que é isso, pastor? Ele disse: é, porque eu vi na primeira vez que ele morreu, eu fui lá. Quando ele caiu do meu lado assim, no pátio do Ibado, foi ali. E depois ele foi para casa, que ele era pastor lá em Pinda. Aí ele contou para mim no meu carro. Eu estava levando ele, que ele não tinha carro naquela época, estava dando carona para ele. Eu vi ele contar isso em várias convenções, e tem muitos pastores aqui também ouviram, que ele morreu, literalmente morreu. Aí o pastor J.P. Golinda, naquela época ele era de Florianópolis, ou de Santa Catarina, e era amigo dele. Ele soube que o pastor João de Oliveira tinha morrido e veio. Quando chegou lá, ele estava realmente morto, ainda estava morto, não tinha sido sepultado ainda. Isso da primeira vez, que ele morreu 2 vezes. Aí, quando ele chega lá, dobra o joelho na cama e diz: Senhor, este homem não pode morrer. Isso J.P. Colena, aquele vaso nas mãos de Deus. Lembra dele? Mais antigo lembra dele. Aí, acontece.
Dulce era campeã de filhos do Brasil, teve 23 filhos, 23, uma mulher só, campeã. E tinha morrido 4 e tinha 19 vivos. Ele disse: esse homem não pode morrer, Senhor. Olha essa família, olha, nós precisamos dele. E quando está orando assim, ele conta-nos que Deus fala com ele. Ele já estava, não tinha passado, é o que ele conta, não tinha passado. Aleluia, aleluia, vida chete mal perrega assim, aleluia. Meus amados, eu tenho só alguns minutos mais, mas eu estou aqui um temor muito grande. Se Deus tem falado com você, bote a sua vida em ordem. Aleluia. A coisa é tão séria, tão séria. Vide a Timon Fichet no Bigega. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, olhem bem para cá. Aquele pastor do Apocalipse, a última igreja, chamada Laodiceia, sabe por que Deus condenou ele? Porque foi para ele a palavra, para ele. Sabe por que Deus condenou ele? Porque ele estava em cima do muro. Eu não gosto de ver ninguém em cima do muro, indeciso, não tem poder de decisão. Chega na hora de se arrepender, não se arrepende. Chega na hora de dizer para Deus, ter coragem de dizer para Deus: eu sou um pastor, mas eu tenho feito isso, sou um miserável, eu me arrependo. Nessa hora que Deus vem, entra no homem e arranca aquilo, faz uma cirurgia e bota o seu espírito outra vez dentro dele e faz dele uma nova pessoa. Aleluia! Está caindo faísca do céu, irmão, todo lado aqui. Aleluia! Glória a Deus das alturas. Você não sente isso, não? Aleluia! É, meu, tu enxerga, irmão Miguel. Não me engane, vamos mandar aqui da como caixa de camarada aqui. Aleluia. Olha, irmão, deixa eu terminar. Eu vou terminar mais dentro de alguns minutos, mas olha a página número 3. O caráter de Cristo. Vamos ver como é que ele era. Olha aqui, o caráter de Cristo. Página 3. Primeiro, ele era inteiramente amável. Segundo, santo. Terceiro, reto. Quarto, bom. Quinto, fiel. Sexto, justo. Sétimo, inculpável. Oitavo, impecável. Nono, sem mancha. Décimo, inocente. 11º, sem mácula.
12º, sempre resistiu à tentação. 13º, obediente a Deus Pai. 14º, zeloso. Depois, manso. A seguir, humilde. Depois, misericordioso. Ele era paciente, era longânimo, era compassivo, era benévolo, era amoroso, era abnegado, era humilde, era resignado, era perdoador e ainda era sujeito a seus pais. Olha que coisa! Portanto, esse é o caráter encontrado de Cristo na Bíblia. Vamos ver agora o caráter do crente. O caráter do crente, atencioso à voz de Cristo. 2, inculpáveis e irrepreensíveis. Tudo isso tem texto bíblico mostrando a realidade. 3, ousados para triunfar. 4, contritos, e são os crentes, os salvos, os santos. O seguinte, devotos, também eram fiéis, também são seguidores de Cristo, piedosos, sem mancha, santos, humildes. Página número 4 agora, página 4. Famintos de justiça. Eu acho bonito isso, quando Jesus fala no monte, ele fala assim, é um oposto do Monte Sinai. Monte Sinai Deus fala mais distante, aqui Deus fala junto, presente. Está vendo? No Monte Sinai Deus fala na forma de um trovão, aquele barulhão. Aqui na maior mansidão. Interessante aqui. E ele fala que faminto de justiça. Os crentes são justos. Os santos são guiados pelo Espírito, são liberais, são amorosos, são mansos, são misericordiosos, são novas criaturas, obedientes, pobres de espírito, prudentes, puros de coração, retos, sinceros, constantes, ensinados por Deus, verazes, íntegros, vigilantes e zelosos de boas obras. Isso está no caráter. Agora, por favor, pegue a Bíblia e olhe como um espelho, veja como é que você está diante disso. Agora nós vamos terminar. Nós temos o segundo assunto, que é o obreiro e a oração. Esse assunto é de suma importância. Todos nós já sabemos que nós estamos orando muito menos do que orávamos antes. Aí eu boto aqui, será porque o novo convertido ora muito mais do que nós? Será que é porque ele vive no primeiro amor? São 3 perguntas. Será porque tem mais tempo de folga? Terceiro, será porque tem menos atividade, o novo convertido? Quando a Bíblia diz volta ao primeiro amor. E temos alguns exemplos aqui. E eu cito 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, isso também cabe a nós, somos povos dele. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu vou terminar, claro, porque tem aqui muita coisa para vocês. Na página 6 eu cito um homem, no ponto número 9, chamado Johnny Chen. É meu amigo pastor em Hong Kong. Johnny Chen, Hong Kong, é a maior igreja do país, é a dele. Meu amigo, já preguei várias vezes lá na igreja dele. Johnny Chen dá um exemplo muito grande para nós, obreiros. Ele é magro, alto, parece que não tem estômago, parece que não tem isso aqui, parece que é encostado aqui. Pastor da maior igreja de Hong Kong. Então, eu estava no hotel, convidado por ele para ministrar. Era mais ou menos 4 cultos na igreja dele que eu ia ministrar. Aí ele disse, ele não fala inglês, ele fala só mandarim, cantonês e taiwanês. São as 3 línguas principais da China. E aí ele usou o intérprete e disse: diga para o pastor Hermes que o almoço vai ser com a minha família, ele com a minha família. E eu preciso que ele não diga não, venha. Aí meu intérprete lá, que era membro da igreja dele, disse-me: olha, o doutor Chen, ele quer que o senhor almoce com ele e a família dele, num restaurante. Falei: com muito prazer, porque não, eu venho buscar o senhor.
Chegou na hora certa, veio me buscar, me levou. Subiu um prédio muito alto lá em cima. Aí ele olha para mim, senta bem de frente a mim assim, a mulher dele do lado dele aqui, os filhos aqui e o meu intérprete aqui. Aí ele diz assim: diga para o pastor Hermes o motivo de eu convidá-lo para esse almoço. Aí ele quer dizer para o senhor o motivo de convidar para esse almoço. O motivo é o seguinte: fazem 21 dias que eu estou em consagração total, sem comer e sem beber. 21 dias. Diga para o pastor Hermes que o motivo de convidá-lo para isso aqui é para ele agradecer a Deus, porque eu fui tão abençoado nesses 21 dias, e eu quero que ele agradeça aqui diante de Deus. Eu botei a mão no meu intérprete e disse: diga para ele qual o motivo disso. Aí disse: o pastor Hermes o pastor Hermes está perguntando para o senhor qual o motivo desses 21 dias de consagração, dessa abstinência total. Aí quando ele ouviu o intérprete falando isso, aí a lágrima rolaram nos olhos dele assim, esperou um pouquinho, sussurrou, respirou profundo e disse: diga para ele, eu estou fazendo isso porque eu quero ver a minha nação salva por Jesus. Aí o intérprete, nós comendo, ele disse: pastor Hermes, não é somente ele não, a igreja todinha está em consagração, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, não estão consagrando igual ele, 21 dias direto assim, que fica direto, eles jejuam até de 6 horas até as 6 horas, o jejum bíblico, do pôr do sol ao pôr do sol. E é por isso que aquela igreja é poderosa em tudo. A maioria dos membros é formada de universitários, mas eles estudam, eles trabalham de segunda a sexta-feira. Interessante isso. Mas quando chega no sábado, saem todos, vêm para a igreja, se reúnem, são milhares, vêm para a igreja, se reúnem, ora ali e saem em grupos para lá, grupos para cá. E quando vem de noite no culto, ou à tarde, sei lá, o culto que eles têm, tem muitos cultos, aí vem, arrastam centenas de almas aos pés de Jesus e a igreja cresce poderosamente. Eu gosto dele porque é um dos homens gigantes espirituais que o mundo tem, que Deus tem aqui na terra. Tá bom? Por isso que eu quis citar ele. Finalmente, na página número 6, eu tenho mais 5 minutos, né, irmão Carlos? E eu vou terminar. É isso, né? Eu vou terminar trazendo aqui um exemplo no obreiro e as emoções. Eu cito Jesus com Maria e Marta, uma dedicando mais do que a outra a ele. Ele parabeniza Maria, censura Marta, e baseado neste caso aqui, eu trago 2 tipos de emoções para finalizar, 2 tipos de emoções que existem. A primeira emoção, ela é negativa, a segunda, ela é positiva. Quem é que não vive? Quem é que não sente? Quem é que não está nesse contexto hoje? Deixe-me ler esses 2 aqui para me terminar, mas eu tenho que definir o que é emoção. Emoção é um impulso neural que move um organismo para a ação. A emoção está na página 6. Se diferencia do sentimento, porque, conforme observado, é um estado psicofisiológico. Já o sentimento, por outro lado, é a emoção filtrada através dos centros cognitivos do cérebro. É verdade, especificamente o lobo frontal, produzindo uma mudança fisiológica em acréscimo à mudança psicofisiológica. Agora, interessante, quando uma pessoa afirma estar emocionada, provavelmente ela está falando a respeito de uma agitação da mente ou do espírito. Quando ela diz eu estou emocionada, ela está se referindo a uma agitação da mente ou do espírito. Aí é hora de nós falarmos sobre essas 2 emoções, 2 tipos de emoções. Primeiro, são as emoções perigosas, tá? As emoções negativas, elas são perigosas. Quando elas são do aspecto negativo, precisam de uma cura imediata, senão se espalharão pelos anos de nossa existência.
Elas são como uma epidemia, aparecem de surpresa e se alastram rapidamente. Por isso que muito pastor, ele prefere às vezes ir para uma ilha. O salmista Davi escreveu no Salmo 102: eu sou parecido com um pardal solitário no telhado. O que ele está dizendo isso? Ele estava infiltrado dentro das emoções. Ele disse: espera aí, e agora? O que é que vai acontecer comigo? Eu estou no meio de 1000 pessoas, mas parece que eu estou sozinho. Muitos pastores sentem isso. O que é isso? É uma sobrecarga que está sobre ele. Ele precisa se refugiar, às vezes num amigo, que a Bíblia diz: há amigos mais chegados que o irmão. Uma amizade cura, sabia disso? Uma pessoa. Quando você demonstra prazerosamente a sua amizade para com aquele que sofre, para aquele que precisa, você pode trazer aí uma cura. Os psicólogos dizem que um sorriso pode curar. Já pensou? Então, esses são os perigos das nossas emoções. Agora nós temos que ter cuidado com as emoções. Primeiro, o primeiro passo é viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. O segundo passo, eu botei aqui o segundo passo, mas botei terceiro, é confiar na soberania de Deus, pois Ele tudo pode, Ele governa sobre tudo. E terceiro, o terceiro passo para cuidar das nossas emoções é deixar o Espírito Santo produzir o seu fruto em nós. Aí que está, irmãos, por gentileza, não troque jamais isso. Existem os dons, mas existem os frutos. Os frutos do Espírito têm que estar na vida dos obreiros, tem que estar na vida de cada um de nós. Encerrando: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Entendeu? Quero concluir dizendo: um homem santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Por favor, ninguém fique sem reclinar sua fronte e sem orar nesta hora. Eu até vou pedir um favor. Deus vai usar as suas mãos agora. Bota a sua mão com alegria no braço da pessoa que está perto de você, ou do ombro. Eu vou pedir que nesse minuto final você ore pelo seu colega. Aleluia! Pela pessoa que está do seu lado. Você pode ser um instrumento agora nas mãos de Deus para essa vida que está perto de você, que você não sabe o que é que ela está passando, mas o bálsamo de Deus pode passar agora mesmo nos seus braços, nas suas mãos, e entrar nesta vida que você ora por ela, intercede por ela. Aleluia! Shede! Alamandi kumiki fumigi anachete e mafegi. Oh, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos. Éramos perdidos, mas fomos achados. Estávamos no mundo, mas agora estamos no teu reino. Somos instrumentos teus, obreiros do Senhor, homens e mulheres abnegados, prontos para continuar essa jornada linda, às vezes espinhosa, cheia de pedregais, escorpiões, serpentes, tudo isso, Senhor, na nossa frente, mas nós temos a tua pessoa, aleluia, para cuidar de nós. Alemanda em tu que teve um migiacheta omigag. Aleluia! Alemanda em ti teve um migiacheta vibigadeg. Pronto para nos ajudar nessa caminhada linda, alegre, feliz, sorridente, que é a tua obra. Ser com cada um de nós, que ao sairmos dessa convenção, possamos sair mais abastecidos com as tuas bênçãos, com os teus conselhos, com a tua sábia direção. Aleluia! Nós te pedimos e nós te agradecemos já, querido Deus, em nome de Jesus. Cante: a palavra de Deus é para mim
um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos